agora, você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé. Nesta manhã, dia 5 de junho de 2009, é uma sexta-feira. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 7. Nesta manhã, o tema da mensagem é Apocalipse 12 e o título Estudo do Apocalipse, parte 24, Apocalipse 12, a partir do versículo de número 7, que diz assim: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Até aqui, em nome de Jesus. Bem, nesta manhã, nós vamos fechar o capítulo de número 12. Esse capítulo 12 é justamente o capítulo que mostra o desenvolvimento do povo de Deus na terra. Aqui você tem várias aplicações. Quem acompanhou a última mensagem sabe que a mulher perseguida aqui simboliza uma época de Israel, simboliza a igreja e simboliza até mesmo Maria, quando ia dar à luz a Jesus na época do rei Herodes. Então, você juntando tudo isso, você vai entender que existem várias aplicações para esse texto. É um texto variado, sortido. E, na verdade, quando você trabalha nessa sequência, vamos entender. Nós temos esta mulher, na nossa prioridade hoje, como a Igreja de Cristo. E essa Igreja de Cristo, ela é perseguida pelo dragão, e o dragão, você sabe que é o diabo, é o inimigo. Ele que vem perseguindo o povo de Deus desde que ele conseguiu entrar no mundo através da queda do homem. Então, na verdade, quando você pega esses textos aqui, você tem uma batalha entre Miguel e Satanás, entre Miguel e o grande dragão. Na verdade, essa batalha aqui, ela tem tríplice compreensão, como a maioria das coisas que nós estamos vendo. Porque essa batalha, aqui diz que houve batalha no céu, entre Miguel e seus anjos, e batalhava o dragão e os seus anjos. Então você tem o arcanjo Miguel contra Satanás. Satanás, ele foi vencido, porque aqui diz que não prevaleceram, e o seu lugar não se achou mais nos céus. E ele foi precipitado aonde? Na terra. Ele foi precipitado, o grande dragão, que é chamado de antiga serpente, também chamada de diabo, que é Satanás. Esse que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, na verdade, nós temos três aplicações aqui. A primeira delas é a seguinte: Satanás foi expulso do céu no momento em que ele quis ser igual a Deus. Aí nos textos que você acompanha lá em Isaías, em Ezequiel, você vai ver que a soberba de Satanás fez com que ele caísse. E ele levou consigo 1/3 das estrelas do céu, ou seja, a parcela dos anjos da primeira criação que estavam debaixo da sua autoridade. Isso você pode conferir no versículo de número 4 que nós já vimos. Então, no primeiro plano, essa queda aqui foi a queda original. A segunda fase dessa queda é aquela que Jesus ele deixou claro lá em Lucas, capítulo 10, versículos 18, 19, por ali. Quando ele disse: Eu via Satanás cair do céu como um raio. Ali mostra que Satanás caiu e cai no momento em que a obra de Deus ela é feita, no momento em que o reino de Deus ele avança. Essa é a segunda análise. E a terceira análise é essa aqui, que será no período da grande tribulação. Porque no período da grande tribulação nós constatamos que haverá a terceira queda. Será a terceira queda, mas ele cai sim. Ele foi expulso da presença de Deus e transformou Satanás. Ele cai quando ele é afrontado pela Igreja de Cristo e pelo nome de Jesus. Mas ele vai cair pela terceira vez no período da grande tribulação.
Por isso que você tem que conferir isso aqui e entender. No período da grande tribulação, Satanás ele vai ser expulso dos céus, ou seja, o limite dele vai chegar ao fim. Porque atualmente Satanás, ele é o acusador das nossas almas, ele nos acusa perante Deus, como foi o caso do livro de Jó. Você deve lembrar, lá no livro de Jó, ele apareceu diante de Deus para acusar a Jó e etc. Então ele vai ser expulso dos céus, e esses céus aqui é justamente não somente o terceiro, mas o céu cósmico e também o céu atmosférico, porque ele vai ser arremessado no sentido de vir à terra. Isso anuncia o governo mundial do anticristo. Gálatas capítulo 2, versículo 2 diz que ele é príncipe das potestades do ar, ou seja, dos poderes do ar. Quando chegar na grande tribulação, ali naquele período, Satanás estará reinando na terra através e mediante o seu filho chamado Anticristo. Por isso que quando você vê essa passagem aqui, você vai entender que o dragão perseguindo a mulher, na verdade, é Satanás, é o sistema perseguindo a igreja no período que antecede o início do governo do Anticristo. E é exatamente isso que vai acontecer. A perseguição vai começar. Quem pensa que vai ficar fácil desse jeito está errado. A perseguição vai começar e, na verdade, o povo de Deus terá momentos difíceis. Mas uma coisa é certa, Jesus ele garantiu e asseverou: não perecerá um fio de vossa cabeça, porque Deus estará guardando. E é por isso que nesta manhã nós devemos entender: Deus ele está separando você. Deus ele sabe da tua aflição. Assim como Satanás, que é o dragão, perseguiu a Israel, persegue a igreja, perseguiu a tantos no passado, da mesma forma, ele será arremessado no céu, do céu para a terra, e na terra ele vai causar o pior tempo que já passou nesse mundo. Mas uma coisa é certa: quando Satanás ele for arremessado na terra, e ele tentar perseguir a igreja de Cristo, Maranata, Jesus arrebatará a sua igreja, para que a igreja fiel de Cristo não permaneça no meio da grande tribulação, mas será tomada por Jesus para se preparar nas bodas do Cordeiro, para retornarem à terra para a inauguração do milênio. Portanto, nessa manhã, você deve entender: é necessário você ser um crente fiel, fiel a Deus, fiel à palavra, para que no momento da grande tribulação, você não fique no arrebatamento. Você vai ser tirado para você não atravessar esses dias e esses tempos maus. Tema Apocalipse 12. Título: Estudo do Apocalipse, parte 24. Você percebeu? A batalha no céu já aconteceu, ela acontece e ela vai acontecer. Mas em primeiro lugar, nesta manhã, aí sim, você já entendeu o que é isso aqui. A partir do versículo 10 ao 12, nós temos em primeiro lugar alegria no céu. Você fala alegria no céu, isso? No céu vai ter festa quando o diabo ele for totalmente expulso, porque ninguém aguenta mais, ninguém se sente bem com ele. E na terra, quem vai ficar com ele? Alguns vão se sentir bem, porque gostam dele. Mas eu não gosto não, acho que você também não gosta não. Versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Cristo é ungido. Porque já o acusador de nossos irmãos, olha aqui, é que já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Vamos compreender isso aqui. Satanás ele vai cair. Conforme ele cai, o céu vai fazer festa. Quem está fazendo festa? Você fala assim: quem é que está fazendo festa ali? Bom, se nós pegarmos o sentido do céu, o céu é a habitação dos anjos, e os anjos são seres da primeira criação. Basicamente, dentro do enredo aqui de Apocalipse, você tem os 24 anciãos, e você tem justamente os querubins, ou seja, a corte celestial. Então vamos entender. A princípio, quando você fala a alegria do céu, essa alegria são dos anjos, essa alegria é também dos salvos, porque isso exemplifica aqueles que esperam o juízo de Deus sobre Satanás. E tem mais, aqui diz que vai começar o reino de Cristo na terra. Por quê, meu querido? Porque quando Satanás cair,
for arremessado, ele vai ter o reinado dele na terra de 7 anos. Para ele ser adorado, para ele buscar a glória para ele, mas no final desses 7 anos, Jesus Cristo volta, a igreja volta com Cristo, para que justamente o mundo tenha uma diferença. Aqui no versículo de número 11 diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. O que nós temos aqui? Aqui nós temos 2 parcelas. Você fala assim, mas quem venceu pelo sangue do Cordeiro? Tem 2 situações. Os que pelejaram contra Satanás para expulsá-lo, no caso os anjos, eles venceram pelo sangue, pela palavra e pelo testemunho. Mas a parcela do versículo 10 também, ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e tal e tal e tal. Porque já o acusador de nossos irmãos. Então, na verdade, quando você fala quem venceu do versículo 11, está embutido no versículo 10. Quem venceu? Aqueles que eram acusados. Aqueles que são acusados de dia e de noite pelo Satanás, pelo diabo. Mas quem é de Deus vai vencer pelo sangue, vence pela palavra e vence pelo testemunho. Porque não amam a sua vida em primeiro lugar, mas colocam as coisas de Deus em primeiro lugar. Por isso que a alegria no céu mostra que o acusador que acusava, ele acusou a Jó, ele acusou a Josué, ele acusou a Josué lá no livro de Zacarias, o sacerdote. Então, na verdade, ele viveu de acusar e ele acusa. Como ele acusou Jó, como ele acusou Zacarias, como ele acusou Pedro. Ele pediu a Jesus para se andar com Pedro, Jesus que não deixou. Enfim, ele vive de acusar a você e a mim, mas isso vai acabar. Mas aqueles que venceram pelo sangue, sabe quem são? São aqueles que na verdade estavam na palavra, estavam no sacrifício de Cristo e estavam na priorização do reino. O reino do diabo na terra não será para os fiéis da igreja. O reino de Satanás na terra será para os que não têm Jesus e para aqueles que não guardarem a fidelidade que Jesus confiou em suas mãos. Por isso que nesta manhã nós devemos entender: quem venceu foram os anjos, mas quem vence também sou eu e é você. Porque no versículo 12 diz: pelo que alegrai-vos, ó céus, ó só, e vós que neles habitais. Olha aqui, quer dizer, alegria no céu porque a faxina foi feita. Satanás, ele vai ser expulso do primeiro céu, ele vai ser dominado na região cósmica, que é justamente onde ele atua, e na atmosfera, porque ele é príncipe das potestades do ar. Isso quer dizer que ele vai vir para a terra. Definitivamente ele vai ficar na terra, da onde não sairá mais até ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é a morte eterna. Por isso que diz: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O diabo, quando for lançado, ele será lançado no período da grande tribulação. E quando ele for lançado na terra no período da grande tribulação, você entenda isso, a igreja já foi tirada no arrebatamento. Então ele vai ficar no mundo, por isso que diz: ai dos que habitam na terra, porque será o período da ira, será o período que o diabo vai fazer de tudo ruim acontecer nesse mundo e nessa terra, querido. Aprenda isso. No versículo 11, diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra e porque não armaram as suas vidas até a morte. Isso quer dizer, na sua, na minha, na nossa vida, tem que ter o sangue de Cristo, porque nós somos salvos pelo Cordeiro. Tem que ter a palavra, que é a bússola da nossa vida, mas tem que haver a priorização. Se você é uma pessoa que não prioriza o reino de Deus, você é sério candidato a ficar aqui no arrebatamento. Mas se nesta manhã você diz: não, eu não quero ficar nesse mundo que vai sofrer tanto, é necessário você renovar a sua aliança. É necessário nesta manhã você mandar embora toda a tristeza, toda a preguiça, todo o marasmo espiritual, para que você tenha o sangue, para que você tenha a palavra, para que você tenha o testemunho e mostre que você não ama a sua vida mais do que a Deus, porque em primeiro lugar na nossa vida tem que ser o Senhor Jesus Cristo entronizado em nossos corações. Tema Apocalipse 12, título Estudo do Apocalipse, parte 24. Em segundo lugar, versículo 13 em diante, a perseguição à mulher. Olha só, hein?
Primeira alegria no céu. Porque Satanás foi mandado embora, meu querido. A alegria está no céu. A terra, o bicho vai pegar. Na terra, o negócio vai esquentar. Então, a perseguição à mulher será feita, será desencadeada. Você veja aqui no versículo 13. Ó. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, preste atenção, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Olha a mulher aparecendo de novo aí, lembra dela? O que nós temos aqui? A mulher, você lembra? Ela simboliza, na verdade, o povo de Deus. Simboliza Israel, simboliza a igreja e, em alguns pontos, Maria. Mas a Maria é de menos. A questão aqui é o povo de Deus. Ele trabalha com duas partes. Povo de Deus da antiga e da nova aliança, Israel e igreja. Como você entende, preste atenção no que eu vou falar. Como você entende que a igreja já foi arrebatada, olha só, ela já foi arrebatada. Então, quando fala mulher, é direcionada à parcela do povo de Deus relacionada a Israel, que são judeus, correto? A mulher, os que ficaram da igreja, que foram o da igreja infiel, os que não tinham o azeite na lâmpada, e aqueles que são do mundo, que hão de se converter durante o período de grande tribulação. Tá dando para entender? Porque na grande tribulação, no império do anticristo, você vai ter essas parcelas de pessoas na terra. Você tem judeus, você tem crentes que ficaram no arrebatamento, e você tem das nações que vão se arrepender e vão se converter ainda durante esse período. Então esses que durante a grande tribulação se mostrarem favoráveis a Deus, eles vão padecer perseguição. Por isso, quando o dragão foi jogado, será jogado na terra, a igreja saiu, ele vai atrás, sabe de quem? Daqueles que procuram fazer a vontade de Deus. Por isso que hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia para você falar assim, não, você é um crente de verdade, seguir os preceitos do meu Deus, porque depois tu vai ficar, vai ter chance, com certeza, até o final do milênio, Deus dá chance para a pessoa, mas uma coisa é certa, você hoje precisa tomar a sua decisão, de não somente ser um crente de nome, mas ser um crente de virtude. Você precisa ter mudança e transformação na sua vida, porque aqui diz no versículo 14, e foram dados à mulher 2 asas, aqui, de grande águia, para que voasse para o deserto, olha aqui, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Você entende isso? A serpente, que é o diabo, vai vir para perseguir a igreja, certo? A igreja arrebatada. Aí o que acontece? Fica justamente Israel. Israel ficando, e os povos, e aqueles que são de Deus, ele vai perseguir. Mas diz que Deus vai dar asas, isso significa que ele vai dar grande livramento ao povo de Deus que será perseguido. Deus vai guardar, querido. Deus vai fazer a diferença. Lembra lá do capítulo 7, os 144 mil selados? Os selados significa que Deus sempre vai guardar os dele. E aqui diz que ele vai atormentar por um tempo e outro tempo, metade de um tempo. 3 anos e meio do pior período da grande tribulação. O pior período da grande tribulação são os 3 anos e meio. São justamente a hora mais horrenda. Ele vai vir atrás, veja no 15. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Isso aqui está direcionada à perseguição que vai acontecer. A perseguição que será desencadeada atrás do povo de Deus nesse período. Mas diz que Deus dará um livramento. Diz que Deus vai dar um livramento aqui. Vem como uma água atrás pela corrente. Sabe o que significa esse rio? Esse rio é justamente uma grande perseguição. Porque as águas significam povos. Povos, nações, sistema do anticristo. Satanás, que é o Deus da terra nesse tempo, anticristo, que é o filho dele reinando, eles vão criar um sistema mundial e todos perseguirão, quer dizer, águas, povos, muita gente vai perseguir o povo de Deus, a Israel, vai perseguir aqueles que querem justamente servir a Deus. E por isso que você nesta manhã deve entender, Deus, ele sempre vai te selar, Deus sempre ele vai te marcar. Quando você é de Deus, quando você é fiel, você também é um selado de Deus, e isso mostra que Deus terá compaixão do seu povo, ainda que a serpente venha perseguir a mulher, que é o povo de Deus. Mesmo assim, Deus já tem lugar preparado no deserto. Significa que ainda que seja um deserto, mas será um lugar que Deus preparou e prepara, como nesta manhã, a tua perseguição terá fim, porque Deus te guardará
guardará e te livrará de todo o mal. Tema Apocalipse 12, título Estudo do Apocalipse, parte 24, a partir do versículo 16 para fechar 16 e 17. Você sabe que a perseguição veio. Sabe o que vai acontecer? A terra ajudará a mulher. Isso mesmo. A terra vai ajudar a mulher. Olha só, hein? E a terra ajudou a mulher. Isso aí. E a terra abriu a sua boca. Que maravilha, hein? E tragou no rio que o dragão lançara da sua boca. O que é a terra aqui, hein? Quem é a terra? A terra é justamente o mundo. Olha só, hein? Deus, ele vai dar livramento, vai dar escape. Porque o rio vem. Só que o rio é a perseguição, vamos entender. Como essa perseguição vem para pegar a mulher, Deus abre a terra para o rio entrar. Se fosse água de verdade, é assim no sentido literal, e a terra nós compararíamos a Datã, Coré e Abirão lá em Números, que eles falaram contra Moisés e a terra abriu e eles desceram direto, entende? É mais ou menos isso. A perseguição não vai triunfar, porque quando diz que a terra vai ajudar a mulher, quer dizer que o sistema do mundo da terra na época, a terra significa o homem, e o homem significa justamente a população da terra. Isso quer dizer que haverá escape, que haverá saída. Deus criará um meio para que a perseguição do dragão venha sucumbir, diz aqui, ó, a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Isso quer dizer que Deus criará um meio na própria terra para dar livramento, para dar escape, para dar a saída ao povo de Deus, ainda que a perseguição venha, mas Deus vai fazer esse rio entrar por uma brecha na terra, ou melhor, com outras palavras, Deus dará a solução para a perseguição desencadeada pelo Satanás. 17 diz, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Vamos entender isso aqui, querido? No 17 diz que o dragão vai ficar muito furioso. Muito furioso, quando ele vê que ele não consegue mais enredar e enganar o povo de Deus, ele vai se revoltar contra Israel, ele vai se reunir para fazer guerra contra a semente da mulher. Sabe quem são esses? São os judeus, porque no período da grande tribulação, os judeus passarão por uma conversão em massa, e nesse momento, quando o anticristo reunir o seu exército para cercar a cidade de Jerusalém, para oprimir o povo de Deus, o povo de Israel, saiba, o povo de Israel na Bíblia é a menina dos olhos de Deus, e saiba de uma grande verdade, no meio de tudo isso, com a perseguição do anticristo, que é o filho do dragão, na verdade, o povo judeu haverá uma conversão em massa, e no momento dessa conversão, eles olharão para o céu e lembrarão daquele mesmo que eles transpassaram, que foi o Cristo de Deus, o Messias, Jesus, e naquele momento, Jesus voltará à terra para pelejar contra o anticristo na batalha do Armagedon e exterminar a perseguição do dragão contra a mulher, porque a mulher simboliza o povo de Deus naquele contexto, que é o povo de Israel, que são os judeus. E na verdade, saiba nesta manhã, com tudo isso, a sua vida está guardada, a sua vida está preservada, mas saiba, o plano de Deus para nós da igreja é bem diferente. Por isso que nesta manhã você precisa avaliar sua vida, rever os seus conceitos e saber, saiba, faça a vontade de Deus, porque você tem que subir no arrebatamento e evitar esse período horrível que vai acontecer aqui na terra, porque Deus, ele tem guardado sempre o melhor para mim e para você, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.